Livro, Os Crimes ABC. Autora, Agatha Christie. A James Watts. Um de meus leitores mais compreensivos. Introdução do Capitão Hastings, oficial da Ordem do Império Britânico. Para esta narrativa usei meu método habitual de relatar somente incidentes e cenas por mim presenciadas. Certos capítulos, portanto, foram escritos na terceira pessoa. Devo assegurar a meus leitores que atesto a veracidade das ocorrências relatadas nesses capítulos. O fato de ter usado uma certa licença poética ao descrever pensamentos e sentimentos de diversas pessoas corre por conta de meu desejo de dar-lhes uma dose razoável de exatidão. Devo acrescentar que tais descrições haviam sido podadas pelo próprio Hercule Poirot, meu bom amigo. Concluindo, devo dizer que se me estendi bastante na descrição do relacionamento de personagens secundárias surgidas em decorrência daquela estranha série de crimes ABC, é porque o elemento humano nunca pode ser ignorado. Certa vez, Hercule Poirot me ensinou de maneira bem expressiva que o romance pode ser um subproduto do crime. Quanto ao elucidamento do mistério ABC, posso dizer que, na minha opinião, Poirot demonstrou enorme talento no modo como abordou um problema diferente de todos com que já lidara. Capítulo 1. A carta. Foi em junho de 1935 que retornei à Inglaterra, de volta da minha fazenda na América do Sul, para uma estada de uns 6 meses. Fora. Uma fase difícil para nós ali. Como todos então tínhamos sofrido as consequências da depressão mundial. Eu tinha vários assuntos para resolver no meu país que dependiam de uma intervenção pessoal. Assim, deixei minha esposa cuidando da fazenda e embarquei. Não é necessário dizer que uma das primeiras coisas que fiz ao chegar a Londres foi visitar meu velho amigo Hercule Poirot. Fui encontrá-lo instalado num dos mais novos apartamentos com serviço de hotel de Londres. Critiquei-o, e ele o reconheceu por ter escolhido aquele tipo de edifício simplesmente por causa de sua aparência e proporções estritamente geométricas. Assim é, meu amigo, ele tem uma simetria mais agradável, não? Concorda? Respondi que a coisa toda ali me parecia muito na base do quadrado, e apelando indaguei se naquela supermoderna hospedaria já tinham conseguido induzir as galinhas a porém ovos quadrados. Poirot riu com muita disposição. Você ainda se lembra dessa história? Infelizmente a ciência ainda não conseguiu fazer as galinhas se adaptarem aos gostos modernos. Elas continuam a botar ovos de diferentes tamanhos e cores. Observei a figura de meu velho amigo com um olhar cordial. Ele estava com uma excelente aparência, diria que nem um dia mais velho do que quando eu o vira pela última vez. Está com ótimo aspecto, Poirot. Dificilmente aparenta a idade que tem. E se isso fosse possível, eu diria que está com menos fios de cabelo branco do que da última vez em que nos vimos. Sorrindo com certa sutileza, Poirot retrucou. E por que não seria possível? É inteiramente exequível. Mas como? Quer dizer que seu cabelo, em vez de tornar-se normalmente grisalho, ficou preto de novo? Exatamente. Eis o que considero uma impossibilidade científica. Mas não era, acredite. O que não deixa de ser extraordinário, meu amigo. E contraria uma lei natural. Como sempre, Hastings, você demonstra seu admirável espírito confiante. Os anos não lhe roubaram essa maneira de ser. Você percebe um fato e menciona a solução para ele a um só tempo, sem notar que está fazendo tal coisa. Fiquei olhando com ar embaraçado, curioso. Sem dizer mais nada, Poirot foi ao seu quarto e de lá voltou com um frasco que me entregou sem comentários. E eu pude ler o rótulo. Revivit, para devolver a cor natural aos seus cabelos. Revivit não. É tintura. Em 5 tonalidades: cinza, castanho natural, castanho avermelhado, castanho escuro e preto. Poirot, exclamei. Você pintou o cabelo. Por fim a compreensão voltou à sua mente. Eis aí então porque seu cabelo dá a impressão de estar muito mais negro do que da última vez em que aqui estive. Exatamente. Meu caro, disse eu, recuperando-me da surpresa inicial. Suponho que da próxima vez eu o encontrarei usando um falso bigode. Ou já está acontecendo isso agora? Poirot estremeceu como se eu lhe tivesse dito uma ofensa. Afinal, o bigode, que cultivava há anos, sempre fora seu ponto sensível. Orgulhava-se dele, na verdade. Assim minhas palavras o melindraram. Não, meu amigo, isso não. E rogo ao bom Deus que tal dia esteja bem distante. Um falso bigode. Que é o horror. E o repuxou com força, como se pretendesse assegurar-me de sua autenticidade. Bem, ele ainda está exuberante, comentei por fim. Não é isso? Nunca em toda Londres cheguei a ver um
Bigode igual ao meu, um bom disfarce também, pensei. Mas por nada deste mundo eu iria magoar Poirot dizendo isso. Então mudei de assunto perguntando se ele ainda estava exercendo sua profissão. Sei que se aposentou há alguns anos. E isso é verdade. Para cultivar abóboras. E aí logo ocorre um crime, e eu mando as abóboras para o diabo. E desde então sei muito bem o que está pensando. Eu me acho na situação de uma grande estrela que anuncia sua retirada do palco. Um espetáculo de despedida que ela repete um sem número de vezes. Não pude deixar de rir da comparação. Na verdade, tem sido assim. A cada caso que acontece eu me digo, este é o último. Mas não, algo sempre acaba acontecendo. Preciso admitir, meu amigo, a aposentadoria que planejei de nada valeu. E afinal, se as células cinzentas não são exercitadas por nós, criam ferrugem, meu caro. Entendo. Você as utiliza com moderação. Precisamente. Agora escolha os casos. Para o Hercule Poirot de hoje somente a nata do crime. E tem havido muito crime desse tipo. Nada mal. Não faz muito tempo eu escapei por um triz. O refere-se a um fracasso? Não. Poirot pareceu chocado. Mas Hercule Poirot, quase fui eliminado. Dei um leve assovio e arrisquei. Um assassino arrojado. Não tanto audacioso quanto despreocupado, retrucou Poirot. O termo é exatamente esse. Mas não falemos mais nisso. Sabe, Hastings, em muitos aspectos, encaro você como meu mascote. É mesmo? E de que maneira? Poirot não respondeu diretamente à minha pergunta. Fez um rodeio. Logo que soube de seu regresso, disse comigo mesmo, algo vai acontecer. Como nos velhos tempos, iremos à caça juntos, nós dois. Mas esse caso não será comum. Deverá ser algo, e moveu as mãos. Com animação, como se caçasse as palavras no ar, algo pesquisado. Delicado, fino. Poirot conferiu à derradeira palavra seu inteiro sabor. Na minha opinião, Poirot, observei, qualquer um que o ouvisse agora pensaria que você está encomendando um jantar no Ritz. E ninguém pode encomendar um crime especial, não é mesmo? Poirot suspirou fundo. Mas acredito na sorte e no destino se você preferir. E seu destino é ficar ao meu lado e me impedir de cometer o erro imperdoável. E o que chama de erro imperdoável? Não perceber o óbvio. Fiquei pensando e repensando naquela observação sem apreender o seu sentido. Por fim disse, sorrindo de leve. Bem, já terá acontecido então esse supercrime? Ainda não. Pelo menos, é o que parece. Poirot fez uma pausa. Em sua testa acentuou-se uma ruga de perplexidade. Num gesto automático, suas mãos se apuseram em seus lugares costumeiros dois objetos que, inadvertidamente, eu movera. Não tenho certeza, disse então em tom pausado. Havia algo tão inusitado em sua entonação de voz que o contemplei, surpreso. Aquele ricto de preocupação ainda era visível nele. De repente, com um rápido e incisivo gesto de cabeça, Poirot deu alguns passos, acercando-se da escrivaninha que ficava perto da janela. Tudo ali estava tão bem arrumado e distribuído, coisa comum a Poirot que lhe era fácil encontrar de imediato o que desejava. Então aproximou-se de mim com uma carta na mão. Releu-a de passagem e depois, entregando-a para mim, disse: Leia, mon ami. Depois me diga o que pensa disso. Com certa curiosidade, fiz o que me era pedido. A carta fora escrita em papel de boa qualidade, espesso em letras. De forma. Senhor Hercule Poirot, não é fato que supõe solucionar mistérios que desafiam a capacidade intelectiva reduzida de nossa pobre polícia britânica? Pois vejamos, senhor sagaz Poirot, até que ponto é inteligente. Talvez não considere o assunto difícil de desvendar. Fique de olho em Andover, no dia 21 deste mês. Seu, etc., ABC. Olhei o envelope. O endereço também fora escrito em letra de forma. Veio de WCL, disse Poirot, quando voltei a atenção para o carimbo postal. Bem, qual a sua opinião? Dei de ombros ao lhe devolver a carta e retruquei. É coisa de algum louco ou algo parecido, suponho. É tudo o que tem a dizer? Bem, não acha que se trata de um demente? Sim, meu amigo, deve ser. Ele falará em tom grave e olhei-o meio intrigado comentando. Está levando esse assunto muito a sério, Poirot. Um louco, mon ami, deve ser levado a sério. Um tipo assim é realmente perigoso. Sim, é verdade. Não considerei devidamente esse aspecto, mas quis dizer que a coisa toda parece mais uma espécie de brincadeira. Idiota. Talvez produto da imaginação de algum fanfarrão que foi além da conta. Comentem-me, Mencote? De que conta está falando? Foi apenas uma expressão comum. Quis dizer que o sujeito
Devia estar alto quando escreveu essa carta. Errou na dose do uísque. E merci, Hastings. Com a expressão alto eu já estou familiarizado. Então, segundo você, a coisa não passa disso. E há mais alguma coisa? Indaguei, impressionado com a insatisfação que seu tom de voz denotava. Poirot moveu a cabeça com ar de dúvida, mas não retrucou. O que você já fez a respeito dessa carta? Perguntei então. O que poderia fazer de saída? Mostrei-a a Japp. Ele disse mesmo que você é uma brincadeira tola foi a expressão que usou. Eles topam com coisas desse tipo diariamente lá na Scotland Yard. E eu também tenho tido minha cota. Mas você continua a encarar seriamente mais essa, não? Poirot replicou pausadamente. Há algo nessa carta de que não gosto, Hastings. A despeito do que eu pensava sobre o caso, a expressão de Poirot voltou a me impressionar. E indaguei. Você pensa o que, afinal? Ele balançou a cabeça, guardou a carta no envelope e voltou a colocá-la na escrivaninha. Se realmente leva isso a sério, por que não faz alguma coisa? Insisti. Como sempre, falou o homem de ação. Mas o que há para fazer? A polícia do condado já viu essa carta, mas também não a levou a sério. Não há impressões digitais nela. Não há indício algum sobre seu possível autor. Resumindo, há somente seu instinto pessoal. Instinto não, Hastings. É uma palavra mal escolhida. É meu conhecimento, minha experiência que me dizem haver alguma coisa que não soa bem nessa carta. Ele gesticulava quando as palavras exatas lhe escapavam. Então, balançou de novo a cabeça, observando. Posso estar fazendo uma tempestade num simples copo d'água. De qualquer maneira não há nada a fazer senão esperar. Bem, dia 21 deste mês cai numa sexta-feira. Se um roubo desses de chamar a atenção ocorrer perto de Andover, aí então, que alívio seria? Que alívio? Exclamei. O termo me pareceu fora de propósito. Um roubo dificilmente pode ser tido como um alívio. Poirot moveu a cabeça com veemência, replicando. Está enganado, meu amigo. Você não entendeu o que eu quis dizer. Um roubo poderá ser motivo de alívio se afastar da minha mente. O receio de algo mais. A que se refere em especial? A um assassinato, respondeu Poirot. Capítulo 2. Não faz parte da narrativa pessoal do Capitão Hastings. O Sr. Alexander Bonaparte Cust levantou-se da cadeira e olhou, com atenção o que o rodeava em seu quarto acanhado. Tinha as costas doloridas após estar sentado em posição incômoda e agora de pé. Qualquer um veria que se tratava de um homem realmente alto. Sua figura meio encurvada e o fato de ser míope causavam uma impressão enganosa. Acercando-se de um cabide preso atrás da porta, remexeu no bolso de um sobretudo bastante usado, tirando dali um maço de cigarros baratos e uma caixa de fósforos. Acendeu o cigarro e então voltou a sentar-se à mesa. Pegou um guia de trens e o consultou, passando a seguir ao exame meticuloso de uma lista de nomes de pessoas escritos à máquina. Com a caneta assinalou então um dos primeiros nomes da lista. Era sexta-feira, 21 de junho. Capítulo 3. Andover. Na ocasião fiquei impressionado com os pressentimentos de Poirot a propósito da tal carta anônima, mas devo confessar que o assunto já deixará de me preocupar quando chegou o dia 21, e aí a situação mudou com a visita feita a meu amigo Poirot pelo inspetor-chefe Japp, da Scotland Yard. Esse membro do departamento de investigação criminal era nosso conhecido havia muitos anos, e dirigiu-me um cumprimento muito cordial. E ora, vejam, exclamou Japp, mas se não é o capitão Hastings de volta das selvas ou do que queiram chamar, faz lembrar os velhos tempos, vê-lo aqui com M. Poirot, está com bom aspecto. Também, apenas com o alto da cabeça um pouco deserto, hein? Bem, isso é o que acaba acontecendo a todos nós. Comigo dá-se o mesmo. Protestei ligeiramente. Tinha a impressão de que, devido à maneira cuidadosa como dispusera o cabelo no alto da cabeça, a leve calvície insinuada por Japp era praticamente imperceptível. Contudo, Japp nunca se fizera notar por um razoável tato, pelo que já pudera observar. Assim passei por alto o comentário e admiti que nenhum de nós parecia mais remoçado. Com exceção de M. Poirot, observou Japp. Ele serve como um bom anúncio de propaganda para um tônico capilar, não há dúvida. Os fios de cabelo estão brotando mais finos do que antes. E continua. Em forma e evidência, mesmo para sua idade. Está associado a todos os casos importantes do dia. Mistérios ocorridos em trens, em aviões. Mortes de pessoas da alta sociedade, sim, ele está sempre presente. Aqui e ali.
Nunca foi tão falado desde que se aposentou. Eu já disse a Hastings que sou como uma grande estrela que faz sempre uma apresentação a mais de despedida, disse Poirot, sorrindo. Não seria de admirar que terminasse investigando sua própria morte, comentou Japp, rindo gostosamente. Eis uma boa ideia. Sim, senhores. Devia ser tema de um livro. Hastings é que poderá fazer isso, observou Poirot piscando o olho para mim. Seria realmente divertido. E Japp riu de novo. Não cheguei a entender por que tal ideia parecia diverti-lo tanto. Para mim, soava como uma piada de mau gosto. Poirot, bom e velho. Companheiro já se foi. Brincadeiras sobre a sua morte próxima. Dificilmente lhe agradariam. Talvez minha atitude traísse meus sentimentos porque Japp resolveu mudar de assunto. Já soube da carta anônima endereçada a M. Poirot? Eu a dei para Hastings ler outro dia, respondeu meu amigo. Naturalmente, exclamei. Já tinha até me esquecido. Espere um pouco, qual foi mesmo a data mencionada na carta? Dia 21, disse Japp. Por isso mesmo é que toquei no assunto. Ontem foi dia 21, e apenas por curiosidade comuniquei-me com Andover à noite. Nada feito. Pura brincadeira, como pensei. Uma vidraça de loja quebrada por uma pedra atirada por algum moleque e 2 casos de embriaguez e desordem. Assim, nosso amigo belga embarcou em canoa furada. Devo admitir que estou aliviado com essa notícia, observou Poirot. Você se preocupou um bocado com essa carta, hein? Disse Japp em tom amável. Ainda está com sorte. Imagine que nós recebemos dúzias de cartas desse tipo diariamente na Yard. Gente que não tem nada melhor para fazer e escritores fracassados sentam a uma mesa e escrevem coisas desse gênero. Não pretendem causar nenhuma perturbação, apenas certa excitação. Na verdade, fui muito tolo em levar a questão tão a sério, disse Poirot. Fui meter meu nariz onde não era chamado. Bem, estou de saída, disse Japp, e tenho um pequeno assunto a resolver na próxima rua, um receptor roubado de uma joalheria. Como tinha que passar por aqui, resolvi deixá-lo com um espírito mais despreocupado. Pena que tenha gasto sua massa cinzenta. Sem necessidade, Poirot. E com essas palavras e uma risada jovial, Japp retirou-se. O bom Japp não mudou muito, hein? Observou Poirot. Ele parece bem mais velho, retruquei. E acrescentei, em tom meio vingativo, e está ficando tão encanecido como um texugo. Poirot pigarreou antes de comentar. Não sei se você sabe, Hastings, mas há uma pequena peça. Meu cabeleireiro é um homem engenhoso que uma pessoa põe ao couro cabeludo dispondo a seguir com o auxílio de uma escova seu próprio cabelo sobre ela. Não se trata de uma peruca, entende, mas... Poirot, retruquei, irritado. De uma vez por todas, não. Quero saber nada das detestáveis invenções de seu maldito cabeleireiro. Que há na realidade com o meu cocuruto? Nada, nada mesmo. Parece até que estou ficando careca. Claro que não. Nada disso. O sol forte dos verões que passei lá fora causaram, naturalmente, a queda de alguns fios. Devo usar um tônico capilar. Realmente bom. Precisamente. Mas por falar em Japp, o que há com ele? Sempre foi um pouco agressivo e nunca teve senso de humor. O tipo de homem que acha graça ao ver que alguém puxa uma cadeira para trás na hora exata em que outro iria sentar-se. Um bocado de gente ri dessa cena, o que não deixa de ser um contrassenso. Do ponto de vista da pessoa prestes a sentar-se, certamente que sim. Bem, disse eu, recuperando em parte a serenidade. Confesso que me senti melindrado com a pouca espessura de meus cabelos. Lamento que aquela carta anônima tenha sido apenas uma brincadeira. Na verdade, estive tirando conclusões errôneas. Naquela carta, alguma coisa me parecia estranha, com sabor de algo original. Mas, em vez disso, trata-se agora de uma idiotice. Tornei-me velho e suspicaz. Como um cão de guarda cego que rosna quando nada está acontecendo de anormal. Se estou aqui para cooperar com você, devemos procurar detectar um outro crime com nata, disse eu rindo. Você se lembra ainda da observação do outro dia, hein? Diga-me, se pudesse encomendar um crime, como escolhe o menu de um jantar, o que escolheria? Entrei na jogada do humor, retrucando. Pensemos um pouco. Vamos examinar o cardápio. Roubo? Falsificação? Não, acho que não. Tem um toque muito vegetariano. Deverá ser assassinato, um bem sangrento com acessórios. Naturalmente. E certo. Os aperitivos. Quem será a vítima, homem ou mulher? Homem, penso eu. Algum figurão. Um bilionário americano, um primeiro-ministro ou o dono de uma cadeia de jornais.
Cena do crime, bem, que tal a clássica? E velha biblioteca? Nada melhor como ambiente, hein? Quanto à arma do crime, bem, pode ser uma adaga de cabo singularmente retorcido, ou algum instrumento rombudo, um ídolo de pedra entalhada. Poirot suspirou fundo. Naturalmente prossegui, há o veneno também, mas sempre envolve detalhes muito técnicos. Ou então um tiro de revólver, ecoando na noite silenciosa. Aí entrariam em cena talvez uma ou duas belas jovens. Um de cabelo ruivo, murmurou meu amigo. Sua velha tirada. Uma das belas garotas deverá ser, naturalmente, objeto de suspeitas infundadas, e haverá algum desentendimento entre ela e o mocinho da história. E então, obviamente, surgirão alguns outros suspeitos, uma mulher mais idosa, morena, do tipo perigoso, algum amigo ou rival do homem assassinado, uma dócil secretária suspeita de última hora, um homem vigoroso, de maneiras rudes e francas, um casal de empregados despedido ou couteiros ou ainda algo parecido, um detetive pouco perspicaz assim, como o nosso Jap e... Bem, isso é tudo. Então essa é a ideia que você faz da nata do crime, hein? E imaginei que você não fosse concordar comigo. O olhar que Poirot me dirigiu denotava pena. Você acaba de fazer um lindo resumo de quase todas as histórias de detetive que já foram escritas. Que está certo. Então o que você escolheria? Poirot semicerrou os olhos e recostou-se de novo na poltrona. Sua voz veio até mim como uma espécie de ronronar. Um crime realmente simples, sem quaisquer complicações. Crime com uma atmosfera tranquilamente doméstica, muito desapaixonante e muito íntimo. E como pode um crime ser íntimo? Suponhamos, murmurou Poirot, que 4 pessoas se sentem em torno de uma mesa para jogar bridge e uma outra, excedente, vá sentar-se então perto da lareira. No fim da noite, este homem é encontrado morto. Um dos 4 jogadores, vendo adormecido, acerca-se dele e o mata. Os outros 3, tendo um bom jogo em mãos, não se apercebem da cena. Eis aí o modelo de crime que você deveria escolher. Qual dos 4 foi o assassino? Bem, não vejo nada de excitante nisso. Poirot lançou-me um olhar de reprovação. Não vê porque não entram em cena nenhuma adaga original, nenhuma chantagem, nenhuma esmeralda retirada do olho de um deus oriental, nem sutis venenos do Oriente que não deixam vestígios. Você tem uma imaginação melodramática, Hastings. Talvez venha gostar, não de um único crime, mas de uma série deles. Reconheço que um segundo crime no romance anima mais as coisas. Se o assassinato acontece logo no primeiro capítulo, e você tem de acompanhar passo a passo o álibi de todo mundo até a última página, bem, aí fica muito monótono. O telefone tocou, e Poirot levantou-se para atender. Alô, disse ele. Alô, sim, é Hercule Poirot quem fala. Poirot ficou ouvindo com atenção por cerca de 2 minutos, e aí? Notei que sua expressão mudou. Durante o telefonema só disse breves palavras. Mas sim, naturalmente. Está certo, nós iremos. Claro, e deve ter sido como você diz. Sim, eu a levarei. Até mais então. Poirot desligou e acercou-se logo de mim, dizendo. Era Jap. Ah, sim? Acabou de chegar à Yard. Havia uma mensagem de Andover. O Andover? Repeti, excitado. Poirot disse lentamente. Uma senhora idosa de nome Asher, dona de uma loja de cigarros e jornais, foi encontrada morta. Assassinato. Acho que jamais me senti tão decepcionado. Meu interesse, despertado vivamente pela menção de Andover, sofria um súbito decréscimo. Esperara algo fantástico, fora do comum. O assassinato de uma velha senhora proprietária de uma pequena tabacaria parecia, de algum modo, comum e desinteressante. Poirot prosseguiu no mesmo tom, lento e grave. A polícia de Andover acredita poder pôr logo as mãos no sujeito que cometeu o crime. Novo motivo de desapontamento para mim. Parece que a tal senhora não se dava bem com o marido. Ele bebe demais e, pelo jeito, se comporta como um tipo grosseiro. Ameaçou matá-la mais de uma vez. Como eu me mantivesse calado, ele continuou. Apesar disso, por causa da referência contida naquela carta anônima, a polícia gostaria de reexaminá-la. Eu disse a Jap que estaríamos em Andover sem demora. Meu estado de ânimo sofreu uma melhora. Afinal de contas, por mais comum que pudesse parecer, tratava-se de um crime, e já fazia muito tempo que eu não me via às voltas com crimes e criminosos. Assim, mal ouvi as últimas palavras ditas por Poirot, mas elas voltariam à minha mente significativamente mais tarde. Isso é apenas o começo, murmurou Hercule Poirot. Capítulo 4.
A senhora Asher. Fomos recebidos em Andover pelo inspetor Glenn, um homem alto, de expressão franca e sorriso amável. Em benefício da concisão, penso ser melhor dar um breve resumo dos fatos essenciais que envolviam o caso. O crime foi notificado pelo agente policial Dover a 1h da madrugada do dia 22. Ao fazer sua ronda habitual, notou que a porta da tabacaria da senhora Asher estava entreaberta. Entrou então e pensou, inicialmente, que não houvesse ninguém ali. Ao dirigir o foco de sua lanterna para o balcão, contudo, percebeu o corpo enrodilhado de uma mulher idosa. Quando o legista chegou ao local, ficou esclarecido que a mulher fora golpeada com um objeto pesado na nuca, provavelmente na ocasião em que se abaixara um pouco para apanhar um maço de cigarros da prateleira atrás do balcão. A morte devia ter ocorrido de 7 a 9 horas antes. Mas já conseguimos avançar um pouco mais nesse caso, explicou o inspetor. Localizarmos um homem que esteve na loja e comprou um pacote de fumo às 5h30 da tarde. E também um segundo indivíduo que ali esteve às 6h05, saindo logo após, julgando estar a tabacaria vazia. Isso situa a hora do crime entre 5h30 e 6h05. Até agora não encontrei ninguém que tivesse visto o tal Asher nos arredores, mas naturalmente era muito cedo. Ele esteve no bar Três Coroas às 9 da noite tomando uma bela bebedeira. Quando pusermos as mãos nele, será preso sob suspeita. Um tipo que deixa muito a desejar, não, inspetor? Desagradável sob todos os aspectos, M. Poirot. Ele não vivia com a esposa? Não, estavam separados há alguns anos. Ele é alemão. Trabalhou como garçom algum tempo, mas vivia bebendo e acabou não arrumando mais emprego algum. Sua mulher teve que procurar trabalho. Seu último emprego foi como cozinheira e governanta na casa de uma velha dama solteirona, a senhorita Rose. A senhora Asher entregava ao marido a maior parte de seu salário para mantê-lo quieto, mas ele andava sempre bêbado e aparecia nos lugares onde ela trabalhava fazendo escândalo. Eis porque a senhora Asher aceitou trabalhar para a senhorita Rose em A Granja, a quase 5 quilômetros de Andover, num local muito isolado. Assim o marido não poderia ir incomodá-la. Ao morrer, a senhorita Rose deixou uma pequena herança para a senhora Asher, que lhe permitiu adquirir a pequena loja onde vendia cigarros e jornais. Um negócio bem modesto, sem dúvida. Dava apenas para a sua sobrevivência. Mas Asher costumava aparecer e de novo passou a exigir dinheiro dela. A senhora Asher, para se ver livre de mais aborrecimentos, dava-lhe semanalmente 15 shillings. Tiveram filhos? Não. Há apenas uma sobrinha. Trabalha perto de Overton. Uma jovem simples trabalhadeira. E segundo você diz, esse tal Asher costumava ameaçar sua esposa. Exato. Ficava terrível quando bebia. Praguejava e jurava que amassaria a cabeça da esposa. Vida dura e ingrata teve essa senhora Asher. Qual era a idade da morta? 60 anos, uma pessoa honesta e trabalhadeira. Poirot indagou em tom mais grave. Na sua opinião, inspetor, esse tal Asher cometeu o crime? O inspetor hesitou um pouco antes de responder. É um pouco cedo para afirmá-lo, M. Poirot, mas eu gostaria de ouvir Franz Asher explicar de viva voz como passou a noite de ontem. Se ele puder apresentar uma explicação satisfatória, muito bem, caso contrário. A pausa que se seguiu foi uma sugestão à nova pergunta de Poirot. Nada foi roubado da tabacaria? Nada. O dinheiro continuava na gaveta da caixa registradora. Nenhum indício de roubo. Você acha que Asher entrou bêbado ali, maltratou a esposa e depois a matou? Parece ser a solução mais convincente. Mas, devo admitir, senhor, gostaria de ler de novo aquela estranha carta que recebeu. Estou pensando se ela não poderia ter sido escrita por Franz Asher. Poirot entregou a carta ao inspetor, que a leu, franzindo então a testa. Não deve ser de Asher, disse por fim o inspetor. E duvido muito que ele viesse a usar a expressão nossa polícia britânica não ser que procurasse bancar o esperto, exibindo uma certa malícia que não é própria de um tipo rude como ele. Depois, trata-se de um homem frustrado, com os nervos desgastados pela bebida. Assim, com sua mão pouco firme, não conseguiria escrever essas letras de forma com tanta precisão. E o papel da carta e a tinta são de ótima qualidade. Também, estranho que na carta seja mencionado o dia 21 deste mês. Naturalmente deve se tratar de uma simples coincidência. É possível que sim, mas não gosto desse tipo de coincidência, M. Poirot. É uma coisa muito propositada. Fez-se breve silêncio, e o inspetor voltou a franzir a testa.
ABC. Afinal, o que significa isso? Bem, veremos se Mary Draver, a sobrinha da senhora Asher, pode nos ajudar em algo. Este é um caso estranho. Mas quanto a essa carta, aposto meu salário como não. Foi escrita por Franz Asher. Sabe alguma coisa sobre o passado da senhora Asher? Indagou. Poirot nasceu em Hampshire. Começou a trabalhar ainda jovem em Londres quando então conheceu Asher e se casou com ele. As coisas devem ter sido bem difíceis para os dois durante a guerra. Ela deixou a companhia do marido já em 1922. Estavam em Londres então. A senhora Asher veio para cá a fim de se ver livre do esposo, mas não se sabe como ele soube onde ela se achava e a procurou, assediando-a com pedidos de dinheiro. Um policial se aproximou e o inspetor disse: Sim, Briggs, o que há? É Asher, senhor. Nós o apanhamos. Muito bem. Traga-o aqui. Onde ele estava? Escondido num vagão parado na estrada. Ah, sim? Traga-o logo. Na verdade, Franz Asher tinha uma figura lastimável, nada simpática. Choramingava e mostrava-se alternadamente servil e agressivo. Seus olhos turvos estavam voltados ora para um ora para outro dos homens à sua volta. Que querem comigo? Não fiz nada. É uma humilhação e um escândalo o que estão fazendo. Você aí, seu suíno, como se atreve a me deter? De súbito suas maneiras se abrandaram. Não, eu não. Queria dizer isso, só que não podem maltratar um pobre homem já. Idosou-a, gindo com dureza. Todos são duros com o pobre, velho Franz. Pobre, velho Franz, repetiu o lamuriento. Quando Asher parou de falar, soluçando, o inspetor disse: Não há motivo para choro, Asher. Acalme-se. Não estou acusando de nada por enquanto. E você não está obrigado a prestar declaração alguma a menos que queira fazê-lo. Por outro lado, se nada tem a ver com o assassinato de sua esposa, Asher interrompeu o inspetor, erguendo a voz quase num grito. Eu não a matei. Não a matei. É tudo mentira. Vocês, seus danados tiras ingleses, estão todos contra mim. Nunca pretendi matá-la. Nunca. Mas ameaçou-a várias vezes Asher. Não. Você não entende. Era apenas uma brincadeira. Uma brincadeira entre mim e Alice. Ela sabia disso. Um jogo muito divertido. Será que pode me dizer onde esteve? Ontem à noite, Asher? Sim. Conto tudo para você. Não fui ver Alice. Estava com alguns amigos, bons companheiros. Estivemos no 7 Estrelas, e depois fomos ao Cão Vermelho. Asher falava apressadamente, atropelando as palavras. Dick Willows estava comigo, assim como o velho Curdy, George Platt e vários outros. Repito que não me aproximei de Alice. Adeus, é a pura verdade o que lhe digo. Sua voz se tornará esganiçada. O inspetor fez sinal a Mu, ajudante. Leve-o daqui. Detido sob suspeita. Não sei o que pensar desse caso, disse o inspetor assim que aquele indivíduo desagradável de palavreado grosseiro e ar malévolo foi levado pelo policial. Se não fosse a tal carta, eu diria que Asher fez o serviço. E quanto aos homens que ele mencionou? Um bando de maus elementos, todos prontos a prestar declarações mentirosas. Não duvido que Asher tenha estado realmente com eles a maior parte da noite. A questão é saber se algum deles o viu, perto da tabacaria entre as 5:30 e 6 horas. Poirot balançou a cabeça com ar pensativo. Então indagou. Tem certeza de que nada foi retirado da loja? O inspetor deu de ombros retrucando. Depende. Um maço ou 2 de cigarros pode ter sido tirado da prateleira, mas dificilmente se cometeria um assassinato por tal coisa. E nada foi, como diria, introduzido na loja. Nada que parecesse estranho, fora de propósito ali? Encontramos um guia ferroviário, respondeu o inspetor. Um guia de trens? Sim. Estava aberto e com a capa voltada para baixo, sobre o balcão. Dava a impressão de que alguém estivera consultando o horário dos trens de Andover. Talvez a velha senhora ou um freguês. Aí ela vendia esse tipo de publicações. O inspetor Glenn moveu a cabeça em negativa. Só vendia folhetos comuns com horários de trens. Esse era maior, uma espécie de catálogo, algo que só pode ser encontrado numa papelaria como a de Smith. O olhar de Poirot animou-se de repente. Ele se acercou mais do inspetor, que também parecia estar repentinamente pensando em algo. Você falou num guia ferroviário, inspetor. Um Bradshaw, ou um ABC? Por Deus! Exclamou o inspetor. Era um ABC. Capítulo 5. Mary Draver. Acho que o ponto de partida de meu interesse por este caso foi a menção feita ao guia de trens ABC.
Até então meu entusiasmo era reduzido. Aquele sórdido assassinato de uma velha senhora numa pequena loja era mais um dos crimes comuns noticiados pelos jornais, sem nenhuma significação especial. A meu ver, a carta anônima com a referência feita ao dia 21 representava uma mera coincidência. Eu estava quase certo de que a senhora Asher fora vítima de um ato brutal de seu marido bêbado e grosseiro, mas agora a descoberta do guia ferroviário, muito conhecido pela abreviatura ABC, citando todas as estações ferroviárias em sua ordem alfabética, viera excitar a minha imaginação. Isso não poderia ser seguramente uma segunda coincidência? E um crime considerado de início comum assumia novo aspecto. Quem era o misterioso indivíduo que matara a senhora Sherry? Deixará no local do crime um guia ABC? Quando Poirot e eu saímos da delegacia distrital, fomos primeiro ao necrotério a fim de ver o cadáver da mulher assassinada. Sentimento estranho se apossou de mim quando contemplei aquele velho e sofrido rosto de cabelo ralo e grisalho grudado nas têmporas. Transmitia uma imagem de paz incrivelmente distante do domínio da violência. Não sei quem fez isso, ou com que a golpearam, observou o sargento ali presente. Nem o doutor quer sabe. Fico menos triste por ver que ela morreu sem o saber também, pobre criatura. Era uma boa e honesta mulher. Deve ter sido bonita em outros tempos, disse Poirot. Acha mesmo? Murmurei com ar de dúvida. Mas claro, veja bem as linhas do rosto, o feitio da arcada óssea da cabeça. Poirot suspirou fundo ao repor o lençol sobre a cabeça da morta. E então deixamos o necrotério. Nosso próximo passo seria manter uma breve conversa com o médico legista. O doutor Kerr era de meia idade e sua expressão denotava competência profissional. Falava rapidamente e com segurança. A arma do crime não foi encontrada, explicou-nos. É impossível dizer qual tenha sido. Um bastão pesado, uma bengala, uma espécie de saquinho de areia. Qualquer coisa desse tipo se encaixa no caso. Seria necessário empregar muita força para desferir um golpe. Assim, o legista endereçou um olhar atilado a Poirot, retrucando. O senhor quer saber, suponho, se um homem debilitado de uns 70 anos poderia fazê-lo? Mas sim, é perfeitamente possível. Levando-se em conta o peso da extremidade do objeto contundente, qualquer pessoa, mesmo frágil, conseguiria o resultado desejado. Então o assassino tanto poderia ser homem como mulher? A sugestão feita por Poirot deixou o legista meio surpreso. Uma mulher, hein? Bem, confesso que nunca me ocorreu associar uma mulher a esse tipo de crime. Mas é claro que é possível. Perfeitamente possível. Só que, do ponto de vista psicológico, eu não diria tratar-se de um crime típico de uma mulher. Poirot assentiu com um impaciente gesto de cabeça. Perfeitamente, perfeitamente. Do ângulo a que se referiu, é altamente improvável. Mas devemos levar em conta todas as possibilidades. Qual a posição exata em que o corpo foi encontrado? O doutor Kerr forneceu-nos uma descrição detalhada da posição em que fora encontrada a vítima. Segundo ele, a senhora Asher estava em pé, de costas para o balcão, e portanto para seu agressor, quando foi golpeada na nuca. Então caiu prostrada atrás do balcão, fora da vista de alguém que casualmente entrasse na tabacaria. Quando já tínhamos agradecido ao Dr. Kerr pela sua atenção e íamos saindo, Poirot me disse: como vê, Hastings, já lavramos um tento em favor da inocência de Franz Asher. Se ele estivesse na loja perturbando sua esposa e ameaçando-a, ela devia tê-lo encarado junto ao balcão. Em vez disso, a senhora Asher encontrava-se de costas para seu agressor, obviamente, procurando na prateleira de baixo um pacote de fumo ou cigarros para um freguês. Senti uma espécie de arrepio e disse: foi algo revoltante. Pobre mulher, murmurou Poirot balançando a cabeça gravemente. Então ele consultou o relógio dizendo: penso que Overton não fica a muitos quilômetros daqui. Que acha de irmos até lá para uma conversa com a sobrinha da morta? Quem sabe você não gostaria de ir primeiro à loja onde ocorreu o crime? Prefiro passar ali depois. Tem um motivo para isso. Ele não adiantou a explicação para seu procedimento e poucos minutos depois já estávamos seguindo de carro na direção de Overton, pela estrada de Londres. O endereço que o inspetor nos fornecera era o de uma casa ampla e de bom aspecto situada a cerca de 1,5 km do lado londrino da cidade. Tocamos a campainha e uma graciosa jovem de cabelo negro, com os olhos meio irritados de quem estivera chorando, veio abrir a porta. Poirot disse gentilmente: ah, acho que estou falando com a senhorita Mary Draver.
Governanta desta casa, não? Sim, senhor. Sou Mary. Então talvez possamos conversar por alguns minutos se sua patroa não fizer objeção. Trata-se de sua tia, a senhora Sher. A patroa não está, senhor. Mas não faria objeção, estou certa. A que o senhor entrasse aqui. Abriu a porta de uma saleta. Entramos e Poirot, sentando-se numa cadeira perto da janela, observou com atenção o rosto da moça. Naturalmente já soube da morte de sua tia. A jovem assentiu com a cabeça e as lágrimas voltaram a seus olhos. Esta manhã, senhor, a polícia esteve aqui. Ah, foi terrível. Pobre titia. Que vida atribulada ela teve. E agora isso, é tão horrível. A polícia não solicitou sua presença em Andover? Disseram que devo comparecer para o inquérito segunda-feira. Mas não sei se aguentarei ir lá, entrar naquela loja de novo, e, com a arrumadeira daqui ausente no momento, eu não gostaria de deixar a patroa só. Gostava muito de sua tia, Mary? Perguntou Poirot em tom amável. Realmente sim, senhor. Ela sempre foi muito boa para mim. Fui para a companhia dela em Londres quando tinha 12 anos. Acabará de perder minha mãe. Comecei a trabalhar com 16 anos. Mas costumava passar meu dia de folga com titia. Ela teve um bocado de aborrecimentos por causa daquele alemão. Meu velho diabo era, como a tia costumava chamá-lo. Ele não a deixava em paz em parte alguma, sempre explorando-o, afilando aquele grosso. A garota desabafava com veemência. Sua tia nunca pensou em livrar-se dessa perseguição por meios legais? Bem, ele era seu marido, senhor, não podia fugir a isso. A jovem falava com simplicidade, mas era objetiva. Diga-me, Mary, ele chegou a ameaçá-la de morte? Sim ou não? Ah, sim, senhor. Eram terríveis as coisas que ele costumava dizer, que ia cortar-lhe o pescoço e ameaças desse tipo. Praguejava e fazia juras em alemão e inglês para variar. E, no entanto, minha tia afirmava que a Cher era um homem muito simpático quando se casara com ela. É muito difícil de imaginar, penso eu, o que as pessoas podem se tornar com o tempo, senhor. É verdade. E, portanto, Mary, já tendo ouvido tantas ameaças, suponho que não tenha ficado surpresa com o que aconteceu, certo? Mas fiquei, senhor. Sabe, nunca pensei nem por um momento que ele pretendesse mesmo fazer o que dizia. Encarava aquelas ameaças como uma exibição de mau gênio, palavreado grosseiro, próprio de um tipo como ele. E titia não tinha medo dele. Cheguei a vê-lo muitas vezes sair de mansinho, como um cachorro com um rabo entre as pernas quando ela o encarava. Ele tinha medo dela, o senhor me entende. E então ela lhe dava dinheiro. Bem, era seu marido, o senhor sabe. Sim, já frisou isso antes. Poirot fez uma pequena pausa e, então disse, imagino que apesar de tudo ele não a tenha matado. Não? Repetiu Mary, admirada. Foi o que eu disse. Suponhamos que alguma outra pessoa tenha matado sua tia. Tem alguma ideia de quem pudesse ser? A moça olhou-o mais espantada ainda. Não faço a menor ideia, senhor. Isso não parece provável, não. Acha? Não havia ninguém de quem sua tia tivesse receio. Mary balançou a cabeça negativamente, frisando. Titia não tinha medo de ninguém. Não tinha papas na língua e encarava qualquer pessoa. Nunca ouviu mencionar alguém que tivesse queixas dela? Nunca, senhor. Sabe se ela chegou a receber cartas anônimas? Creio que não ouvi bem, senhor. Falo de cartas não assinadas, ou somente com uma abreviatura, como, por exemplo, ABC. Poirot a observava com atenção, mas era claro que ela nada sabia sobre o assunto. E balançou a cabeça de modo vago. Sua tia tinha outros parentes além de você? Vivo, nenhum mais, senhor. Tinha uns 10 familiares, mas somente 3 chegaram à idade adulta. Meu tio Tom morreu na guerra. E meu tio Harry foi para a América do Sul e não se ouviu mais falar dele, e com a morte de minha mãe, de quem já lhe falei, restei apenas eu. Sua tia tinha economias? Algum dinheiro guardado? Apenas uma pequena quantia na caixa econômica, senhor. Suficiente para seu enterro, como ela costumava dizer. Afora isso, só o que dava para seu sustento, já que aquele velho demônio ficava com quase tudo. Poirot assentiu, pensativo. Então disse mais consigo mesmo do que para a jovem. No momento estamos no escuro, não há nenhuma pista. Se as coisas não se tornarem mais claras, levantou-se. Se eu precisar de você, Mary, escreverei para este endereço. Para falar a verdade, senhor, não vou continuar neste emprego. Não gosto do campo. Vim trabalhar aqui porque seria bom para minha tia eu ficar mais perto dela. Mas agora, as lágrimas voltaram a seus olhos.
Agora não há mais motivo algum para eu ficar, e voltarei para Londres. Lá é mais divertido para uma moça. Espero que, quando for para lá, você me comunique seu endereço. Aqui está meu cartão. Ela apanhou o cartão, leu-o e então olhou Poirot com certa estranheza. Então não tem nada a ver com a polícia, senhor? Sou um detetive particular. A jovem ficou fitando-o por um instante, calada. Por fim, disse: há alguma coisa esquisita nisso tudo, não é, senhor Poirot? Sim, minha filha. Há alguma coisa estranha nesse caso. Depois, você talvez seja capaz de me ajudar. Eu desejo fazer algo, senhor. Não foi nada direito, senhor. Minha tia ser morta assim. Era uma maneira pouco usual de colocar a questão, mas profundamente tocante. Instantes depois, já estávamos retornando a Andover. Capítulo 6. A cena do crime. A rua onde ocorrerá o trágico acontecimento ficava numa transversal da rua principal. A loja da senhora Asher estava localizada a meio caminho, um pouco mais abaixo, do lado direito. Quando dobramos a rua, Poirot olhou seu relógio e compreendi por que ele adiara sua visita à cena do crime até então. Eram exatamente 5:30. Poirot desejara reproduzir a atmosfera do dia anterior o mais fielmente possível. Mas se tal fora seu propósito, ele não se concretizara. Certamente naquele momento a rua apresentava um clima bem pouco semelhante ao do fim de tarde da véspera. Havia ali um certo número de pequenas lojas intercaladas com casas habitadas por pessoas de classe humilde. Pensei que normalmente ali deveria haver um bom número de pessoas indo e vindo rua abaixo e acima, na maioria gente das classes menos favorecidas, com um punhado de crianças brincando nas calçadas e na rua. Naquele momento, via-se uma massa compacta de curiosos contemplando uma casa particular ou loja, e não era preciso ser perspicaz para compreender do que se tratava. O que víamos agora era um punhado de seres humanos comuns observando com vivo interesse o local onde um outro ser humano encontrara a morte. E tal fato foi constatado por nós assim que nos aproximamos. Mas, na frente de uma pequena e acanhada loja com as persianas agora abaixadas, estava parado um jovem policial de ar embaraçado, que se obstinava em concitar a pequena multidão de curiosos a se dispersar. Com a ajuda de um colega abriram-se alguns claros. Poucas pessoas, murmurando relutantes, acabaram por se afastar, de volta às suas ocupações particulares. Mas quase imediatamente outras vieram substituí-las, pondo-se a olhar com curiosidade para o local onde o crime fora cometido. Poirot parou a pouca distância do principal amontoado de curiosos. De onde estávamos agora, era fácil ler-se o letreiro que encimava a porta da loja. E Poirot repetiu num só fôlego o que estava escrito ali: a Asher. Sim, deve ser ai. Deu 2 passos adiante, dizendo: venha, Hastings. Vamos entrar aí. Eu me mostrei pronto a acompanhá-lo. Abrimos caminho entre a pequena multidão de curiosos, acercando-nos do jovem policial. Poirot mostrou-lhe as credenciais que o inspetor Glenn lhe fornecera. O guarda assentiu e abriu a porta para que entrássemos. Foi o que fizemos, sob o olhar interessado dos curiosos. No interior da pequena loja estava muito escuro, devido ao fato de as persianas se acharem baixadas. O policial encontrou o interruptor, acendendo a lâmpada, mas esta se encontrava tão empoeirada que a luz produzida se mostrou insuficiente. Olhei o que me cercava. Era um recinto pequeno e pardacento. Vi algumas revistas baratas espalhadas junto a jornais da véspera, tudo coberto pela poeira de um dia inteiro. Atrás do balcão, uma enfiada de prateleiras alcançava o teto, guarnecidas de pacotinhos de fumo e maços de cigarros. Havia também 2 potes com pastilhas de cevada e hortelã-pimenta. Uma loja pequena e muito comum, como milhares de outras. Com seu sotaque arrastado de Hampshire, o policial foi descrevendo como a vítima fora encontrada. Ela estava caída naquele canto atrás do balcão. O doutor declarou que a vítima nem chegou a ver quem a golpeou. Devia estar procurando algo nas prateleiras. Ela não segurava nada ao ser assassinada? Indagou Poirot. Não, senhor, mas havia um maço de cigarros Player ao seu lado. Poirot balançou a cabeça. Passeou o olhar pelo reduzido local, observando e anotando tudo mentalmente. E o guia ferroviário, onde estava? Aqui, senhor. O guarda indicou um ponto sobre o balcão. Estava aberto, voltado para baixo, exatamente na página referente a Andover, como se a pessoa interessada estivesse querendo saber o horário dos trens para Londres e outros detalhes. Pelo jeito não se
Tratava de um residente de Andover. Nesse caso, naturalmente, o guia deve pertencer a alguém que nada teve a ver com o crime, apenas o esqueceu aí. E as impressões digitais? E insinuei. O policial moveu a cabeça em negativa. Tudo aqui foi revistado meticulosamente, senhor. Não descobrimos nada nesse sentido. Nem sobre o balcão? Perguntou Poirot. Uma boa quantidade delas, senhor, mas tudo embaralhado. Entre essas impressões não encontraram as de Franz Asher? E ainda é cedo para afirmar, senhor. Poirot assentiu, e então indagou se a falecida morava nos altos da loja. Sim, senhor. Passando por aquela portinha, irá dar-nos fundos. Desculpe se eu não os acompanho, mas tenho que ficar de guarda aí fora. Poirot passou pela porta indicada e eu o acompanhei. Encontramos um tipo microscópico de sala de visita e cozinha. Combinadas. Tudo arrumado e limpo, mas bastante modesto e escassamente mobiliado. Sobre o parapeito da lareira havia algumas fotografias. Aproximei-me para olhá-las e Poirot fez o mesmo. Eram 3 fotos ao todo. Uma era um retrato comum da jovem com quem tínhamos nos avistado naquela tarde, Mary Draver. Obviamente, ela vestira suas melhores roupas na ocasião e exibia aquela expressão meio forçada, o sorriso artificial que comumente deturpa a fisionomia e rouba a naturalidade das pessoas numa foto posada e nos faz preferir um instantâneo de rua. A segunda fotografia, em papel mais caro, era a reprodução mais artística, embora já meio apagada, de uma velha senhora de cabelos brancos. O pescoço era envolvido por uma gola alta de peliça. Imaginei tratar-se provavelmente da sorta Rose, que deixará uma pequena herança para a senhora Asher, o que permitirá a esta abrir a pequena loja. A terceira foto fora tirada havia muitos anos, estando agora muito desbotada. Nela aparecia um moço e uma jovem de roupas antigas, de braços dados. O homem ostentava uma botoeira e notava-se naquela pose um ar festivo de outros tempos. O toque de algo fanado. Certamente um retrato de casamento, disse Poirot. Veja, Hastings, não lhe falei que ela tinha sido uma mulher bonita? Ele tinha razão. Transfigurada por aquele penteado fora de moda. E as roupas que agora pareciam estranhas e fantásticas, não havia dúvida de que a moça da foto tinha feições bem talhadas e um porte gracioso e vivaz. Fixei-me a seguir no homem da fotografia. Era quase impossível reconhecer naquele jovem delgado e de ar marcial, mal vestido e rude Asher de agora. Evoquei a imagem do velho lúbrico e bêbado e a fisionomia sofrida e envelhecida da mulher morta, um pouco perturbado diante da impiedosa obra do tempo. Partindo da saleta, uma escada levava aos 2 quartos de cima. Um deles estava vazio e sem mobília, o outro evidentemente fora, ocupado pela falecida. Depois de revistado pela polícia, tudo ali fora deixado como antes. 2 velhas e gastas mantas sobre a cama, uma pequena pilha de roupas íntimas, já bem usadas, numa gaveta de armário, utensílios de cozinha num outro, um romance em edição de bolso intitulado Verde Oásis, um par de meias novas patéticas em sua seda barata, um par de bibelos de porcelana, um pastor de Dresden já meio rachado, e um cachorrinho pintado de amarelo e azul, uma capa preta e uma blusa de lã pendurada num cabide. Eis aí todos os bens materiais da falecida Alice Asher. Se havia ali antes documentos pessoais da morta, a polícia os recolhera. Pobre mulher, murmurou Poirot. Vamos indo, Hastings. Não há nada para nós aqui. De novo fora da loja, Poirot hesitou um instante e então atravessou a rua, quase exatamente do lado oposto ao da loja da senhora Asher. Via-se uma quitanda, dessas que exibem sua mercadoria mais na porta do que no interior. Em voz baixa, Poirot deu-me certas instruções. Então, entrou na quitanda. Após aguardar 1 minuto ou 2, eu o segui. No momento em que entrei, ele estava comprando alguns pés de alface. Resolvi comprar meio quilo de morangos. Poirot agora conversava animadamente com a robusta quitandeira. Foi justamente em frente à sua quitanda que o crime ocorreu. Que coisa! Deve ter tido uma sensação muito desagradável, não? A quitandeira devia estar naturalmente cansada de ouvir falar sobre o crime. Devia ter tido um dia cheio daquelas conversas. Assim, observou. Seria bom também que aquela gente toda amontoada ali desaparecesse. O que há ali para se ver, pode me dizer? Deve ter sido bem diferente na noite passada, disse Poirot. Talvez a senhora tenha visto o assassino entrar na tabacaria. Um homem alto, de boa aparência e com uma barba. Um russo, segundo ouvi dizer. Como?
A mulher olhou-o de modo penetrante. Diz que foi um russo que fez isso? Penso que a polícia o prendeu. Mas essa agora. A quitandeira estava agitada com a novidade. Um estrangeiro. Mas sim. Quem sabe a senhora não o viu ontem à noite? Bem, o fato é que não tenho tempo para andar espiando as pessoas que passam. Vivo muito ocupada o dia inteiro e há sempre um bocado de gente passando pela rua de volta do trabalho. Homem alto, bem aprumado, barbudo. Não posso dizer que não vi ninguém assim andando por aqui. Eu entrei em cena cumprindo meu papel. Perdão, senhor, disse para Poirot. Penso que foi mal informado. Disseram-me que o tal homem era baixo e moreno. Iniciou-se uma viva discussão da qual participaram a robusta quitandeira, seu mirrado esposo e um empregadinho de voz rouca. Nada menos do que 4 homens baixos e morenos tinham sido observados então, e o rapazinho de voz touca vira um tipo alto e bem apessoado, mas sem barba, acrescentara, em tom lamentoso. Por fim, tendo concluído nossas compras, deixamos a quitanda, sem que percebessem nossas imposturas. Pode me dizer qual a razão de tudo isso, Poirot? Indaguei num tom recriminativo. Na verdade, eu queria testar a possibilidade de um estranho ter sido visto entrando na loja e em frente. E não poderia ter perguntado diretamente, sem toda essa teia de mentiras. Não, mon ami. Se eu tivesse simplesmente perguntado como você desejaria, não obteria resposta às minhas indagações. Você é inglês e, no entanto, não parece conhecer a reação natural dos ingleses diante de uma pergunta direta. Invariavelmente se mostram desconfiados, e o resultado lógico disso é uma evasiva. Se eu tivesse indagado a essas pessoas visando a obter informações, teriam se trancado em silêncio como ostras. Mas ao fazer uma observação de algum modo fora de propósito e grotesca como foi o caso e pela própria contradição nela contida, de imediato as línguas se desatam. Sabemos também que na ocasião do incidente fatídico todos estavam com seu tempo ocupado, isto é, cada um cuidando de seus próprios interesses. E devia haver um bom número de pessoas indo e vindo pelas ruas. Nosso assassino soube escolher sua hora, Hastings. Poirot fez uma breve pausa e então me dirigiu uma reprimenda. E será que você não tem um pingo de bom senso, Hastings? Eu lhe disse, faça uma compra qualquer e você escolheu deliberadamente morangos. Agora eles já começam a umedecer sua sacola e ameaçam manchar seu belo terno. Com certo desgosto, percebi que tal coisa de fato estava ocorrendo. Apressadamente, entreguei os morangos a um menino que se mostrou bastante surpreso com meu gesto insólito e me olhou desconfiado. Poirot aumentou a oferta e a admiração do garoto ao dar-lhe os pés de alface. Fomos andando e Poirot prosseguiu em sua lição de moral doméstica. Numa simples quitanda não se compram morangos. Morango, a menos que seja colhido fresco, só serve para fazer suco. Uma banana, algumas maçãs, ou mesmo um repolho servem no caso. Mas morangos. Foi a primeira coisa em que pensei na hora, adiantei como uma espécie de justificativa. Isso não é digno de sua imaginação, retrucou Poirot, inflexível. Então eu o vi parar na calçada. A casa e a loja à direita da tabacaria da senhora Asher estavam vazias. Na janela da frente via-se uma tabuleta com a inscrição, alugase. Do outro lado ficava uma casa com alguma coisa parecida com cortinas de musselina encardida. Poirot resolveu parar diante da tal casa, e na falta da campainha, improvisou uma série de batidas surdas com a aldrava. A porta foi aberta após alguma demora por um garotinho de roupa bem suja e um nariz que chamava a atenção. Boa tarde, disse Poirot. Sua mãe está em casa? Sim, respondeu o menino, com entonação de desconfiança. Olhava-nos de maneira desfavorável. Quer chamar sua mãe? Insistiu Poirot. O menino levou alguns segundos para aceder e então voltou-se para o interior da casa, gritando na direção das escadas: Mãe, querem falar com você. E afastou-se com alguma pressa por um corredor. Uma mulher de expressão meio agressiva nos olhou lá de cima e então começou a descer a escada. Não percam seu tempo aqui, principiou a dizer, mas Poirot a interrompeu. Tirando o chapéu e fazendo um gentil cumprimento, ele disse: Boa tarde, madame. Trabalho para o Evening Flicker. Espero persuadi-la a aceitar umas 5 ou 6 libras em troca de um artigo sobre a sua falecida vizinha, a senhora Asher. A mulher conteve novas palavras ásperas e acercou-se de nós, alisando o cabelo e ajeitando a blusa amarrotada. Podem entrar, por favor. É por aqui, à esquerda. Venham sentar-se aqui. A pequenina sala estava muito atravancada com uma mobília
pseudo-jacobita, mas com certa habilidade conseguimos mover-nos ali e nos instalar num sofá de assento duro. O senhor deve me desculpar, começou a dizer a mulher. Saiba que lamento muito ter falado com aspereza com o senhor há pouco, mas nem pode imaginar a confusão que se arma aqui todos os dias, com indivíduos aparecendo para vender isso ou aquilo, aspiradores de pó, meias, perfumes e coisas desse tipo, e sempre muito persuasivos, amáveis. Verdade seja dita, bom papo eles todos têm, e nos tratam pelo nome Senhora Fowler para cá, e isso e aquilo. Já ciente do nome da dona da casa, Poirot disse: Bem, Senhora Fowler, espero que possa atender ao meu pedido. Não sei como atendê-lo. Não conhecia bem As 5 libras foram colocadas por Poirot bem diante dos olhos da Senhora Fowler, que corrigiu ligeiramente o que dissera antes. Eu conhecia a senhora Asher, naturalmente, mas não poderia escrever sobre ela. Hercule Poirot lhe assegurou que toda a sua colaboração se restringiria a contar o que sabia sobre a falecida. Então ele, Poirot, usaria esses dados para redigir a entrevista. Tranquilizada desse modo, a senhora Fowler pôs-se a alinhavar lembranças, conjeturas e fofocas domésticas. A senhora Asher vivia uma vida muito reservada. Não era o que se poderia chamar de uma pessoa amigável, mas tinha um bocado de aborrecimentos e problemas. Pobre coitada, todo mundo ali sabia. Pelo direito, observou a senhora Fowler, Franz Asher já devia ter sido preso há anos. Não que a senhora Asher o temesse, ela podia virar uma fera quando molestada, assim como podia se comportar como uma boa criatura nas demais ocasiões. Mas tantas vezes o cântaro vai à fonte, que um dia pode se quebrar. Muitas vezes ela, Mary Fowler, dissera a Alice Asher: qualquer dia desses ele acaba com você. Grave bem o que digo. E acabou fazendo isso, não foi? E ela, Mary Fowler, morava perto da amiga, mas nunca a ouvirá queixar-se. Poirot aproveitou a pausa feita pela senhora Fowler para indagar-se. Alice Asher chegará a receber cartas anônimas onde figuravam apenas as letras ABC. Infelizmente a resposta da senhora Fowler foi negativa. Conheço esse tipo de coisas de que está falando, cartas sem assinatura, na maioria das vezes recheadas de palavras que alguém se envergonha de dizer em voz alta. Bem, na verdade não sei se Franz Asher chegou a escrever tais coisas. A senhora Asher nunca me diria se fosse o caso. O que significa essa história de ABC? Refere-se ao guia de trens? Não, nunca vi nada disso, mas tenho certeza de que se a senhora Asher tivesse recebido uma carta dessas, eu acabaria sabendo. Eu estava muito ocupada quando se deu o crime. Foi minha garota, Edie, que veio me chamar. Mãe, disse ela, há um bocado de policiais na porta da tabacaria. Eu me sobressaltei, mas acabei por dizer, quando soube do que acontecerá. Bem, isso mostra que ela não devia viver sozinha naquela casa. Aquela sua sobrinha devia morar com ela. Homem bêbado pode agir como um lobo enraivecido. E disse também: na minha opinião, uma fera selvagem não é melhor nem pior do que o demônio do marido dela. Eu já a avisara muitas vezes e agora minhas palavras se cumpriram. Azar que não me ouvisse então. E ele acabou matando-a. Nunca se sabe direito aquilo de que um homem é capaz de fazer quando bêbado, e esse crime é uma prova disso. A senhora Fowler concluiu suas palavras soltando um suspiro fundo. Ninguém viu esse tal Asher entrar na loja, não é mesmo? Perguntou Poirot. A senhora Fowler torceu o nariz com ironia. Naturalmente ele não ia querer se mostrar. Como o senhor Asher poderia entrar na loja sem se deixar ver? Isso a senhora Fowler não se dignou explicar. Concordou em que não havia nenhuma porta nos fundos da casa e que Asher era muito bem conhecido de vista na vizinhança. Mas ele não desejava ser apanhado, e soube se ocultar bem. Poirot deixou a conversa render mais alguns minutos, mas quando ficou evidente que a senhora Fowler já contara tudo o que sabia, não somente uma vez mas várias, ele deu por encerrada a entrevista, pagando primeiro a quantia prometida à dona da casa. Mereceu exatamente as 5 queridas libras, Poirot. Arrisquei-me a observar assim que saímos da casa da senhora Fowler. Até agora sim. Acha que ela sabe mais do que nos contou? Meu amigo, estamos na peculiar situação de não saber que perguntas fazer. Estamos agora como crianças brincando de esconde-esconde no escuro. Estendemos nossas mãos e agarramos o que for. A senhora Fowler nos contou tudo o que ela pensa que sabe, e fez um bocado de conjeturas. No decorrer dos dias, contudo, seu testemunho poderá ser útil, e foi visando ao futuro que investi aquelas 5 libras.
Não entendi bem a que ele se referia precisamente, mas nesse momento já nos dirigíamos ao encontro do inspetor Glenn. Gostou do vídeo? Se sim, deixe seu gostei, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.